De volta com a Comunidade do Conhecimento, aqui pela TV Unicesumar. E agora vamos falar sobre um assunto muito importante. A dificuldade que muitos idosos têm em engolir alimentos sólidos. Muitos acabam demonstrando esse problema através da falta de apetite ou pela preferência aos líquidos. Na verdade, esse problema tem nome, é a disfagia. E quem fala mais sobre sobre esse assunto é a nutricionista Daniele Fernandes. Muito obrigada pela sua participação, a fonoaudióloga, desculpa, fonoaudióloga Daniele Fernandes. Mais uma vez aqui com a gente. Pois né? Daniele, o que causa esse problema? Na verdade, a disfagia, ela é qualquer dificuldade que a pessoa tenha para engolir, né? E ela é um sintoma, né? Por exemplo, o envelhecimento em si pode causar essa dificuldade, ou então alguma outra doença, né? Principalmente os casos neurológicos, o Alzheimer, o Parkinson, o AVC. Isso aí é uma dos sintomas, né, que acontece. E como diagnosticá-la? Na verdade, assim, é como eu sempre falo para os pacientes, com a questão do envelhecimento, nós envelhecemos, né, no geral, o nosso corpo envelhece no geral, a gente acaba perdendo um pouco da força, dificuldade para ouvir, dificuldade para enxergar, né? Então isso acontece também com a nossa deglutição, que é o ato de engolir. A musculatura fica mais fraca, as estruturas também. Então, assim, acaba tendo um pouco de dificuldade, né, para esse alimento, para você colocar esse alimento na boca, preparar ele e engolir. E na verdade, assim, o idoso, né, começa com a questão, primeiramente, da falta dos dentes, né, porque a gente precisa ter para poder mastigar. Às vezes, muitos deles já usam uma prótese e às vezes essas próteses não estão bem adaptadas, machuca, atrapalha. Então, assim, acaba que tem essa dificuldade de primeiro mastigar tudo bonitinho para poder engolir. E aí vai começando falta de apetite. Falta de apetite. O idoso, na verdade, assim, o recém-nascido, quando ele nasce, nós temos várias papilas gustativas na boca, né? São pontos que a gente não consegue enxergar. Por isso que qualquer coisa que você coloca na boca do bebê, ele já faz aquela cara. É ao contrário quando acontece o envelhecimento. Essas papilas gustativas, elas vão diminuindo. Então, o idoso já começa com aquela falta de apetite, não querer comer, opta pelas coisas mais molinhas, né? Mais fáceis, pela questão também do dente, né? E como que a família pode ajudar nesse sentido? E também perceber, né? Porque às vezes acredita que seja só uma falta de apetite, uma preferência. Às vezes não está conectando ao problema mesmo, né? E na verdade, assim, o que a gente ouve muito, né, dos familiares, que a primeira coisa que a gente pergunta é como é que era em casa, comia, não comia, que tipo de alimento, comia sozinho. E muitos relatam, não quer comer mais, né? A gente tem que ficar tentando, insiste. E na verdade não é porque não quer, né? Às vezes é uma dificuldade mesmo. Por exemplo, assim, que a pessoa precisa perceber. Geralmente o idoso demora um pouquinho mais de tempo para comer, se caso o alimento começa a cair da boca, se ele começa a tossir, né? Engasgar durante o ato de estar comendo, ou até após, né? Por exemplo, comeu e depois de alguns minutinhos ele começou a tossir. E geralmente qual que é esse problema, né? Esse alimento entrar em região errada, né? Porque assim, o nosso corpo é todo perfeitinho, todo certinho, quem comanda ele é nosso cérebro. Então tem que estar tudo certinho, intacto e bonitinho. Então, o que pode ocorrer? Esse alimento ele pode entrar em região, né? Região de pulmão, onde acontecem as pneumonias aspirativas. Aí começa a complicar o quadro. Aí começa a complicar. E é o que a gente sempre fala. E, infelizmente, no caso dos idosos, a pneumonia é a porta de entrada dos hospitais, né? Sempre. Eu trabalho em hospital, né? Então eu vejo isso com muita frequência. E aí, como é que é o trabalho do tratamento? Nesse caso, um profissional de fonoaudiologia pode fazer o quê? Isso, o fonoaudiólogo ele trabalha nessa área de reabilitação da disfagia, né? Por exemplo, sempre primeiro passado pelo médico, né? A primeira pessoa que
que o paciente procura é o médico, muitas vezes já com uma pneumonia, né? Assim, principalmente dentro de hospitais, isso. Aguda. Ou então, se não tem uma pneumonia, já está com o histórico de estar toda hora engasgando, e geralmente é o médico, né, que comenta, então vamos procurar um fonoaudiólogo. E aí, a gente é que faz essa questão da reabilitação. A gente faz a avaliação, né, para ver o que está acontecendo, por que está engasgando, quais são as consistências, né, porque a gente tem o líquido, tem o pastoso, tem o sólido. E aí, a gente começa um trabalho. Quando necessário, né, a gente acaba pedindo alguns exames complementares para ver o que está acontecendo. E aí, a gente começa a fazer essa reabilitação, que são com exercícios, com algumas manobras, para fortalecer e ajudar, né, a pessoa a voltar a engolir com segurança. E existe um tempo para isso se consolidar ou depende de cada pessoa? Depende de cada pessoa. Uhum. Depende de cada pessoa, né? Depende de cada pessoa, ou um adulto ou um idoso, e depende do que acompanha ela, né? Se ela tem alguma, né, doença já, um Alzheimer, um Parkinson ou qualquer outra coisa, por exemplo, foi um ex-fumante, né? O que acompanha, o que está acompanhando ela. Então, tudo depende. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui, Daniele Fernandes, fonoaudióloga. Muito obrigada. Quer passar os seus contatos, por favor? Eu agradeço. O meu número, na verdade, assim, o número do consultório, né? É 3029-4900, se eu não me engano. Eu tenho o teu celular aqui. E o celular é 9912-6456, que às vezes é mais fácil, mais né? fácil encontrar. Tá certo. Tá certo. Obrigada, Eu é que Daniele, agradeço. Obrigada.